A paz do Senhor, meus irmãos, e boa noite a todos os nossos alunos. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre a escola bíblica. Hoje vamos falar especificamente sobre a pedagogia na escola bíblica, né? É muito bom quando o cristão ele vem a compreender as técnicas, as maneiras de como se conduzir de uma forma com sucesso a escola bíblica. A paz do Senhor para todos. Vamos orar. Primeiramente, pedindo as bênçãos de Deus, que Deus venha derramar sobre nossas vidas. Qualquer dúvida, você pode clicar na mãozinha que eu paro e vamos ouvi-los. E qualquer também quando eu dou uma pausazinha, porque tem irmãos entrando na aula, eu dou uma pausazinha para poder aceitar, para poder cada um dos irmãos participar da aula. Então, que todos sejam bem-vindos à terceira aula. Hoje, a nossa temática vai ser a pedagogia na escola bíblica. Nós sabemos que pedagogia é definido como a arte, a ciência de ensinar e educar. Esse termo pedagogia, ela vem nas cartas de Paulo, quando uma ama ou uma criada, né, cuidava de uma criança, vem do termo pedos, né? Então, o que acontece? Era uma ama ou uma pessoa que pegava uma criança, né, dava até leite, até de mamar, e ajudava o crescimento daquela criança. Veio daí surgir o termo pedagogia. Sendo ela uma arte, e tudo que é uma arte, gente, requer uma prática, né? Não é algo que, porque eu conheço a Bíblia, então eu posso pegar aqui uma revista e começar a ensinar. Não, não é desta forma, não é desta maneira. É por isso que é muito importante o homem e a mulher de Deus compreenda a questão dessa arte, a arte de ensinar, a arte de educar. Nela, nesse termo pedagogia, nós vamos aprender os processos e as técnicas de ensinar uma criança, um adolescente, um adulto ou um jovem. Nós sabemos que para cada área de idade, de faixa etária, existe uma técnica, existe uma forma de você abordar, de conquistar a atenção do aluno para ter um melhor aproveitamento no seu ensinamento. Porque o professor da escola bíblica, ele não deve só se preocupar em repassar o conhecimento. O professor ele tem que se preocupar, saber se suas aulas estão sendo assimiladas pelos seus alunos. Não somente assimiladas. O professor, mesmo à distância, ele tem que estar à observação, saber que se está havendo algum efeito aquele aprendizado do qual ele está passando para a sua classe. Isso é o processo construtivo da aprendizagem, não é isso? Que fala do crescimento das leis psicológicas, como também resta também o crescimento e também o comportamento também do seu aluno, né? Não é só chegar numa sala de aula, abre a lição, tem professor que são assim, gente, pega a lição, se a escola bíblica segunda-feira à noite, ele pega a lição domingo, estuda domingo para dar aula segunda. Isso é errado, é muito errado. O professor tem que passar no mínimo uma semana estudando, ver as técnicas, ver a forma de abordar e por aí vai. É desta forma, é desta maneira que
acontece o sucesso e o crescimento da igreja, né? E para isso, o professor tem que compreender esses meios que a pedagogia nos ajuda a entrar nesse caminho para alcançar o objetivo. Aí você diz, mas tem o Espírito Santo de Deus. Mas só que tem uma coisa, o Espírito Santo manda você buscar o conhecimento. O Espírito Santo, ele é assim. Se você tem 10% de conhecimento, ele vai te usar os 10%. Se você tem 50% de conhecimento, o Espírito Santo vai te usar dentro dos 50%. Por isso que é necessário haver este compromisso do professor a buscar esses métodos, essas técnicas, para poder ajudar no crescimento e também no comportamento dos nossos alunos, ok? Muito bem. E acerca do ensino. O que é o ensino? É o conceito de ensinar, ou educar ou conduzir. É a forma, é como você conduz a fala, daquilo que sai da sua boca até chegar ao ouvido do aluno. Não somente chegar no ouvido do aluno, saber se o que está chegando aqui venha chegar também no coração, venha chegar na razão e venha chegar também na mudança, da transformação do seu aluno. Essa é a preocupação do professor. Não é passar o conhecimento, saber se está alcançando o resultado deste conhecimento, né? Mas o pastor não está alcançando. Alguma coisa está errada? Com certeza, há alguma coisa errada. Talvez os métodos, as técnicas estão sendo usados. É realmente, se você chegar numa classe de crianças e começar a falar como eu estou falando aqui, vai cansar a criança corre para um lado, corre para o outro, vai para um lado, vai para outro. Por quê? Porque ela não gosta de estar toda hora ouvindo. As crianças, ela gosta muito de ver imagens. Então, é muito bom quando o professor pega essas técnicas, usa dentro da sua sala, né? Então, o conceito de ensinar é isto, o ensino é isto, é você saber ensinar, ou educar, ou conduzir, ou guiar, ou despertar a mente do aluno para que o mesmo venha ao encontro de novas experiências, através do processo de aprendizagem por si mesmo. Por isso que é muito importante, o professor é um canal, e esse canal tem que ser muito competente para poder repassar essas metodologias, né, e essas técnicas para alcançar este sucesso. Vamos ver aqui, gente, os objetivos definidos. O que são esses objetivos? E a forma como você aplica esse ensino que vai girar em torno do seu aluno, em relação que às coisas mais importantes da sua vida. Por exemplo, com Deus, com Jesus Cristo, a salvação, com o Espírito Santo, o Consolador, com a Bíblia e a regra de fé, com a igreja, sendo um momento, né, um recinto, uma casa de oração. Obrigado. Ou até mesmo consigo mesmo, sendo um servo, ou para com o seu próximo, ou a seu igual. Então, o objetivo, né, da aplicação da pedagogia, do ensinamento ou do aprendizado, envolve essas temáticas, né, que é Deus, Jesus Cristo, salvação, Espírito Santo, a Bíblia, a igreja, né? Tudo isso aí é envolvido dentro de uma escola bíblica. Para alcançar um êxito, é necessário o professor ele ter essas habilidades, conhecer a palavra, ter posse de conhecimento. Não somente isso, viu, gente?
porque tudo que nós falamos, tudo que nós pronunciamos dentro de uma escola bíblica, né, dentro de uma sala de aula, interessante, você só tem um par de olho que observa vários olhos observando vocês. E existem vários olhos olhando para você. Você é o centro da atenção. Então, aquilo que você vai ensinando, o aluno vai olhando para a sua vida. Saber se a sua vida está de acordo com aquilo que você está ensinando. Porque na hora que você ensina uma coisa que você não está vivendo, aquilo que você está ensinando passa a se tornar uma descredibilidade para aqueles que estão lhe ouvindo. Por isso que é muito importante o professor, a pessoa que ensina, ele saber um pouco aquilo que ele está ensinando, ele tem que olhar um pouco, saber se ele está vivendo aquilo que ele está ensinando. Porque vai ter mais respaldo, vai ter mais credibilidade, vai ter mais poder de, de transformação, de convencimento. Isso é importante, né, para os nossos alunados, ou o nosso chamado de corpo discente. Por isso que é muito bom esses objetivos ser definidos por nós quando estamos estudando as lições. Louvado seja Deus que hoje as lições da escola bíblica ela já tem algo bem definido, os objetivos, né? Tudo bem esmiuçado para nós. Fica até melhor pela questão de você procurar meios para alcançar resultados melhores. Dinamizar a sua aula através de dinâmicas, através de quadros demonstrativos, através de murais, através de certos meios didáticos para poder te ajudar na construção deste conhecimento. Ok? Alguma dúvida? Nós estamos aqui estudando sobre a pedagogia na escola bíblica. Quem vos fala, graças a Deus, que estudei 4 anos, né, na faculdade, formado em pedagogia, além de ter formação, ainda também tenho experiências em sala de aula, tanto acadêmica de universidades, como também tive o prazer também de ensinar adolescentes e até crianças. Por isso que eu tenho respaldo para poder ensinar ou repassar essas informações bem firmadas e bem concretas para vocês. Vamos continuar aqui, né? Aqui ninguém teve alguma dúvida, vamos continuar. Então, existe dentro da pedagogia as leis do ensino e aprendizagem. Essas leis, elas são princípios imanentes e imutáveis que regem os atos e comportamentos. Existem as leis do ensino, que são as leis da teoria e da prática educacional usadas pelo professor para conduzir o aluno ao aprendizado. Existe a lei da aprendizagem, que são princípios de assimilação e retenção para o aluno. Então, o que acontece? Existem meios do professor conduzir para alcançar êxito no seu ensinamento. E estes meios, se você só pegar a lição e dar uma leitura por cima, aí depois bota debaixo das axilas e vai para a escola bíblica e começa a abrir a lição e começa a ler, a ler, a ler, a ler. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e continua lendo. O aluno cansa, o aluno fica fadigado. Por isso que é importante você, professor, né,
ou se um dia você vai ser professor da escola, é importante a preocupação do professor nessas preparações. E existe a lei do aprendizado. Saber se aquilo que você está passando, o aluno está conseguindo reter, assimilar aquilo que está sendo passado. Então, um aluno normal, né, normal, ele aprende quando ele é motivado, quando ele gosta, quando ele percebe a necessidade dele, quando ele vê fazer, quando ele faz, ele observa os métodos certos, ele investiga, há o interesse, ele crê, ele confia, ele ora e ele recebe atenção pessoal. É muito importante, quando você estiver ensinando, perceba como é que está a forma da receptividade da sua aula. É natural você sentir o clima da não recepção ou da recepção da aula que você está ministrando. Né? Para isso é muito importante você observar as 3 leis básicas. Quais são as 3 leis básicas? A lei da disposição mental, que é o interesse e a atenção do aluno para receber e executar o ensino. Por exemplo, na escola bíblica, que nós estávamos estudando hoje, observe que Jesus foi um grande pedagogo. O que foi que Jesus fez para ensinar uma pessoa? Primeiro, Jesus teve paciência. Ele chegou numa hora, se não me falha a memória, ele passou umas 3 horas esperando, né, uma pessoa chegar ali no poço. Eles passou mais ou menos 3 horas esperando. Ele enviou os discípulos para fazer compra, a comida deles, até que chegou aquela mulher. Jesus pergunta: dai-me de beber. Olha a técnica de Jesus. A técnica de perguntas e respostas. Dai-me de beber. Aí a mulher diz: Senhor, como pode, tu sendo judeu, me pede água? Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem está te falando, tu ia pedir águas vivas, tu nunca mais ia ter sede. Olha a técnica de perguntas e respostas. Isso é uma técnica usada por um pedagogo, quando ele passa o ensinamento para poder alcançar uma retenção e uma melhor assimilação de uma aula que está sendo ensinada naquele momento, né? Então, existe o interesse e a atenção do aluno para receber ou executar o ensino. É muito importante você, professor, ou se um dia você vai ser professor da escola, é muito importante essa técnica de perguntas e respostas. Você pode aproveitar, né, aquele momento e passar um ensinamento, né, uma, uma forma de o aluno compreender melhor a temática da lição. Existe a lei do efeito. O aluno ele aprende mais facilmente aquilo que lhe traz prazer e satisfação. Ele aprende e repete aquilo que lhe dá prazer. É muito importante isso. Aquilo que você exerce, aquilo que você coloca na evidência do seu ensinamento. A lei do exercício ou da repetição. Essa lei prova que a repetição ajuda a gravar. No Antigo Testamento, quando como é que aqueles homens receberam aquela inspiração de escrever os livros como as origens, né, que é Gênesis.
Segundo eu aprendi no manual de Halley, segundo ele passar, eu aprendi com ele, que ele dizia assim que a técnica que eles usavam para poder assimilar, ele usava a técnica de louvar. Ele cantava com seus filhos, né, eles, da sua mesa, o pai, ele começava a louvar. Então, era uma forma de uma técnica que ele usava e o aluno ou filho, a filha, assimilar melhor a história, né, do princípio. Então, do mesmo jeito também, a mesma técnica, eles continuam usando. Você pode ver, chama seu filho, começa a cantar um hino de uma história de José, a história de Abraão. Depois pergunte a ele alguma coisa sobre Abraão, a história de Abraão, o que foi acontecer com Abraão. Ele vai, assimilou, ele gravou, ele guardou. Né? Então, são essas técnicas, que é uma prática que gera realmente uma perfeição, porque o aluno ele consegue realmente gravar. Né? Que isso é natural. Quando você pode ver, quando as irmãs trabalham com criança, quando elas começam a cantar, eu digo isso que eu tenho aqui duas netas, uma de 4 anos, né? Eu percebo que a mãe dela começa a cantar com ela começa a assimilar. Quando de repente ela está sozinha na casa, às vezes ela canta um estrofe todo de um hino. Ela conseguiu captar, ela conseguiu gravar as letras, tudo. Mesmo não entendendo, não compreendendo a interpretação de cada palavra, mas ela assimilou as informações que foi passado. Qualquer dúvida, você pode levantar a mão, viu, gente? Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui o processo de aprendizagem. Existem os sentidos psicofísicos, né? Que são a palavra psico, quer dizer, fica mente ou mentalidade, né? Físico, quer dizer, é aquilo que é passado para, né, a movimento da mão, do ouvir e por aí vai. Então vamos lá. Então, no sentido psicofísico, o órgão de determinado sentido é o receptor dos sentidos ou dos estímulos. Existe o nervo, que é o transmissor, o cérebro é o intérprete dos estímulos. Por exemplo, né, quando você come algo salgado, observe que os seus nervos, né, da sua língua passa essa mensagem ao seu cérebro. E o seu cérebro capta aquela mensagem e interpreta que aquele sabor é salgado ou doce, é gelado ou quente, através dos nervos, não é isso? E para isso, alguns órgãos são receptores desse sentido. Por exemplo, a visão é os olhos, a audição, que é os ouvidos, o olfato, que é o nariz, o paladar, que é a língua, o tato, está em todo o corpo. Existe também o termo sinestesia, que é o sentido muscular. Por esse sentido, sabemos se um objeto é pesado ou leve. Através do olhar, eu percebo que esse copo ele é transparente e que dentro dele tem água, e eu percebo que há umas bolhazinhas ao redor. E quando eu toco nele, eu percebo que eu sinto frios através das pontas dos meus dedos. Aí vem a resposta: água gelada que está dentro do copo. Então, para entendermos o valor desses sentidos, no ensino, colocamos a seguir o resultado de uma pesquisa pedagógica, com os seguintes resultados. Por exemplo, aprende-se
20% aquilo que você ouve. Você pode ver, se você está ouvindo uma pregação, aí você pergunta, o que foi que o irmão pregou? Irmão, não sei, mas foi uma benção. Mas se é uma benção, foi que ele pregou, eu não me lembro. Eu sei que ele pregou uma benção. Eu sei que ele falou de Jesus, ele falou de salvação, ele falou de Abraão, né? Então, ele capta algumas situações, algumas informações isoladas. Então, por isso que ele aprende 20%. Então, 30% daquilo que ele vê, 70% daquilo que ele examina, e 90% no que se faz e 90% no que se fala. Por isso que é muito importante, aí eu pego uma técnica daquilo que eu falo e daquilo que eu mostro. Aí eu vou usar a visão e a boca, o paladar, né? Então, o que eu vou fazer? Aí eu somo esse daí, então o que acontece? O aluno ele vai ter uma assimilação, né, de porcentagem muito maior. Então, o aprendizado ele vai alcançar isso aí. Por exemplo, existe a pirâmide de aprendizagem de William Gleiser. Segundo ele diz assim, que quando existe a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. Por exemplo, quando você lê, você retém 10%. Quando você ouve, você retém 20%. Quando você vê, você retém 30%. Quando você vê e ouve, 50%. Então, essa aí chama-se a porcentagem ou aprendizagem passiva, tá certo? Vamos para a aprendizagem ativa. Quando você começa a conversar e debater, você retém aí na aprendizagem 70%. Quando você coloca a prática, fazer e escrever, você retém 80%. E quando você começa a ensinar os outros, você retém, essa pessoa retém 95%. Então, isso aí chama-se aprendizagem ativa. Alguma pergunta, gente? Tá, até agora o pessoal está entendendo a pedagogia da escola, as técnicas. Quem estiver aprendendo aí, dê um sinal positivo assim, ó, como o nosso irmão aí, Francisco Cardoso, Raimundo Nonato, Lousado, né? Se você está aprendendo, dá um sinal positivo aí para mim aí. Ô, coisa boa. Agora eu vou ficar mais feliz quando vocês colocarem isso em sala de aula, viu? Não ficar só no ouvir, não. Eu vou começar a praticar, saber se vai dar certo mesmo. Só vai dar certo se você colocar em prática. Se você não colocar, como é que você vai saber se o professor Diogo está falando a verdade ou mentindo? Pois é, então é muito importante, né, a gente se preocupar naquilo que estamos ensinando. Vamos lá. Por exemplo, na mente, existe a percepção, que é a identificação de um estímulo da mente. É, eu vou mostrar para vocês este objeto aqui. O que é que vocês estão achando? Que objeto é esse aqui? Celular. Celular, um celular. Mas como é a forma dele? É o retangular, né? Retangular. Mas só que você, na sua mente, você percebe que ele é retangular, que é um celular que é retangular, só que ele tem outras coisas mais nele. Ele tem três, quatro coisinhas redondas aqui, né? Então, através do meu ver, do meu observar,
a minha mente começa a captar a geometria desse objeto. É igualmente se eu pegar um copo desse, aí você vai captar, saber se é um copo, se não é um copo, se é algo cilíndrico. Então, a mente ela vai tentar identificar, perceber, né? E vai estimular você, a sua mente vai estimular você a responder, para você não ter dúvida que é isso ou que é aquilo. Então, dentro da mente também existe a ideia, que a ideia é a combinação de percepções semelhantes, resultando em uma ideia geral. Aí eu pergunto assim, bom, vocês viram que é retangular, existe coisas cilíndricas, né, dentro dele, mas para que serve isso aqui? Para que serve esse objeto? Para comunicação. Para a comunicação. Exatamente, é para a comunicação. Exatamente. É somente para, mas só sempre para se comunicar. Serve para bater Esse livro foto daqui. também. Serve para fazer vídeo. Bater, muito bem, bater fotos, né? Né? Então, tudo isso aí é só bater foto? Não, mas tem coisa aqui dentro dele que também serve para outras utilidades. Tem uma agenda. Então, observe que, da mesma forma, essas informações, lógico, que hoje você tem essa experiência, você passa essas informações. Mas quando você passa com a criança, ela vai dizer que é o celular. Mas que serve esse celular? Quais são as formas que você observa nele aqui? Não somente a forma, mas existe a cor dele. Que cor é esta? Então, tudo isso, essas informações, as ideias vão começar aparecendo dentro das informações daquele aprendizado. Também existe o juízo e o conceito. O celular é coisa boa? Sim. Sim, mas pode também ser ruim, não pode? Depende daquilo que você procura. Ah, olha lá. Você vai ajudar o aluno a criar um juízo ou conceito sobre se o celular ele pode ser bom, pode, mas também não pode ser entrar em outro caminho, dependendo de como eu vou repassando essas informações. Então, existe também a questão do raciocínio, conclusão, que é onde eu coloco a pergunta. E aí, já que você viu todas as qualidades, boas e ruins, desse objeto, qual será a sua atitude de hoje em diante? Qual é a tua escolha? Obs... Pode falar, irmãos. Quem quiser falar, fique à vontade. Eu estou provocando isso em vocês. Né? E aí, esse celular, vamos chegar no raciocínio de conclusão. Esse celular, me falaram que é coisa boa, mas eu posso também levar para outro caminho, dependendo de como eu. Quer dizer, se eu não ensinar, se eu não mostrar o lado bom, o lado ruim dele, o que acontece? Existem duas formas. Ou a minha curiosidade, ou eu ser vigilante de não entrar no caminho do erro. Mas para isso é muito necessário o norteamento do professor quando passa este conhecimento, este ensinamento. Certo? Vamos ver aqui quais são as qualidades do professor. Primeiro, o professor tem que ser espiritual. Um homem ou uma mulher que ora, que jejuma, né, que busca a Deus.
temente, fiel, que ama, né? Pois sabemos que é necessário ter um professor ou uma professora espiritual e bem preparado para suprir a necessidade da escola, pois o êxito da mesma depende dele. Irmãos, eu louvo a Deus que aqui no Monte da Bênção eu percebi que a escola bíblica é uma arma ou uma estratégia de ganharmos vidas para o reino de Deus. Eu digo que de primeira instância, em 2024, quando nós começamos a colocar em prática a escola bíblica, nós trouxemos muitas crianças que não eram evangélicas. E as nossas irmãs ensinavam essas crianças. E aquelas crianças começaram a gostar. Crianças de rua, que passavam a noite brincando no meio da rua, brincando de boneca, ou brincando de correndo atrás um do outro. Aí as meninas convidaram, né, essas crianças para participar da escola bíblica. E as crianças começaram a participar, as irmãs ensinaram, brincaram com elas, criaram dinâmicas com elas, ao ponto que os pais começaram a ficar pensando, essas meninas toda segunda-feira vão para a escola, para essa igreja lá, o que está acontecendo lá? De tão bom que as minhas filhas, os meus filhos que ficavam o tempo todo na rua, hoje estão indo para essa igreja. E alguns pais começaram a ir visitar na escola bíblica. Olha, quando de repente, olha, teve famílias que aceitou Jesus como Salvador. Tudo por causa de uma preparação e de uma espiritualidade, né, de nossos professores, que supriram com êxito e foram bem-sucedidos. O professor, ele completa o trabalho do evangelista e do pregador. O trabalho do professor em toda a igreja deve ser uma sequência da pregação, isto é, o professor é um discipulador. Para ser um professor, é ingressar no corpo docente. Requer que tenha essas seguintes situações. Tem que ser salvo, tem que ser membro da igreja, tem que dar um bom testemunho, tem que servir ao Senhor, tem que ser aplicado ao estudo da palavra, ser frequentador das reuniões, ser submisso, fazer curso de reciclagem, ter uma vida de oração e ser um contribuinte fiel. É necessário esse professor ter esses requisitos, né? Porque se você não tiver nenhum desses requisitos, queira ou não queira, olhos estão te observando. E esses olhos são fiéis em detectar as tuas virtudes, as tuas qualidades ou os teus defeitos. Não faça aquele... não pratique aquele adágio. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse adágio aí é muito diabólico, né? Tem que ter cuidado, né? Muito bem, gente. Vamos lá. Alguma dúvida? E quando vocês estão respondendo a isso, se estão entendendo, dê um sinal de positivo aí. Ô, bênção. Glória a Deus. Vamos continuar. Outra coisa importante é a preparação da lição. Não, pastor, a lição está preparada já, está tudo esmiuçado. Não. Vamos aprender que nós temos um grande inimigo que nós, quando estamos ministrando aula. Sabe qual é o nosso inimigo? Não é Satanás, não. É o tempo. Nós temos um tempo. E nesse tempo nós temos que saber preparar a lição para alcançar o nosso objetivo. Então, o professor não deve deixar o preparo da lição para o final da semana.
nem ensinar de forma improvisada, na última hora. Ele deve começar o preparo da sua lição na segunda-feira, anterior ao domingo que vai ensinar, ou segunda-feira. Outra coisa importante é ele conhecer a Bíblia, não somente uma versão da Bíblia. Existem várias versões da Bíblia. Outra coisa importante, a revista do aluno e do professor, para entender que o aluno tem em mãos. É muito importante o professor ter em mãos essas duas revistas, porque o professor, além de ter que é ensinado, tem também, né, os acréscimos que são colocados dentro do professor. Já o aluno tem isso. É muito importante ter o livro de consultas, por exemplo, comentários bíblicos, manuais bíblicos. É muito importante você ter também ter dicionário, enciclopédia, né? Porque muitas vezes aparecem nomes, personagens, é, lugares. Interessante que na Bíblia, gente, Deus não colocou aqueles personagens ou aquele lugar por acaso, não. Tudo teve um propósito de Deus, né? Por isso que é muito importante o professor conhecer não somente o nome, mas o significado dos nomes e dos lugares e do porquê que Deus escolheu aquele lugar. Deus não podia pegar Abraão, tu está aí no teu lugar, tu prepara aí um altar e sacrifica teu filho aí nesse altar para mim. Deus não podia fazer isso. Mas por que Deus disse, Abraão, tu sai da tua terra, tu vai lá para o Monte Moriá e tu vai sacrificar o teu filho lá para mim. Imagina que ele mandar 3 dias para subir o monte, em cima do monte, fazer um altar, colocar o filho no altar e passar o cutelo no filho. Não foi nada em vão, há um propósito, por isso que é muito importante o professor conhecer esses detalhes, né? Por isso que é necessário ele ter esses livros de consultas para te ajudar nas suas ideias. É muito bom você ter caderno de apontamentos, onde você vai colocar algumas observações. Olha, não confie na sua memória, pelo amor de Deus. Não confie na sua memória. Eu já fui da brincadeira de querer confiar na minha memória, vem tantas ideias boas, frases de efeito lindas na minha mente. Aí eu disse, eita, eu vou pregar domingo essa frase aí. Fui confiar na memória. Sabe o que aconteceu? Esqueci. Eu passei o dia todo pensando, meu Deus, aquela frase. E vai me lembrar, Senhor. Vai me lembrar, Senhor. Pelo amor de Deus, eu esqueci, Senhor. Acabei perdendo. Por isso que é muito bom você ter um caderno de apontamentos para você anotar as ideias boas, para você aplicar em suas salas, ou até nas suas pregações. Outra coisa importante, além de ter esses preparos, você tem que orar também. A oração, ela é a chave, né? Ela é o caminho essencial para nós podermos alcançar, né, essas bênçãos de Deus. Vamos lá. Vamos fazer aqui, gente, uma organização do nosso tempo. Nós sabemos que o nosso tempo é o nosso inimigo, porque nós temos uma hora para começar a escola e a hora para terminar. Além disso, tem o momento que o coordenador canta em DAPA, faz a leitura da lição, aí depois ele passa para o professor. Então, no mínimo, aí tem mais ou menos uns 40 minutos ou 50 minutos para você ministrar a sua aula. Então, vamos fazer aqui uma organização de nosso cronograma de cada lição que nós vamos ministrar. Por exemplo, para você fazer a introdução,
é muito importante você segurar em 3 minutos, que é o primeiro ponto de contato com seus alunos. 30 minutos é a exposição, que é ou 30 minutos ou mais ou menos 40 minutos. É a aula em si, é o corpo da lição. E 5 minutos, ou máximo 8, 10 minutos, você pode tirar as dúvidas de perguntas e respostas. E 7 minutos para você concluir. É a aplicação da lição na vida prática do aluno. É o apelo, é o confronto, é o desafio. E 5 minutos é o encerramento ou é o desfecho, né, da final da aula. Então, isso vai gastar mais ou menos 1 hora de aula, né? Isso que é muito importante você ter na mente a questão do tempo. Às vezes você se empolga tanto, aí às vezes tem tópicos da lição que são importantes, aí você se apega demais nele, aí esquece dos outros tópicos, que também eles são importantes dentro da lição no seu todo. Né? Já aconteceu comigo, eu criei esse vício, e eu queria, desaprendi, Foi o que eu fiz. A gente tem que estar com o celular, olhando o tempo, para a gente não perder o nosso tempo só apenas dentro de um tópico. É necessário, né, nós professores, organizar o nosso tempo e fazer tudo dentro do tempo que é permitido na nossa mente. Eu tenho que cronografar na minha mente tudo que irei fazer dentro daquele tempo que me é permitido. Existe a linguagem, né? A linguagem ela é muito correta, é muito importante também para o professor. A arte de falar bem torna a palavra, a questão bem correta e expressiva. Por exemplo, a correta é a pronúncia perfeita, com uma articulação completa, né? Eu chegar aqui com vocês, né? E chegar e dizer assim: como é que está a vossa cavidade auricular? Qual seria a resposta? Pode dizer para mim aí. Como é que está a cavidade auricular de vocês? Imagine aí, né? Imagine aí você tentar interpretar o que eu falei aqui. O tempo que você vai perder para ir para um dicionário para interpretar. Mas eu digo assim, gente, como é que está a audição de vocês? Vocês estão me ouvindo direito? Todo mundo está me respondendo, não. Estão dizendo assim, né? Estão me respondendo. Ó. Olha, porque estão entenderam, não foi? Mas quando eu falei a cavidade, como é que está a cavidade auricular de vocês? Todo mundo ficou na dúvida, né? Será que essa cavidade auricular é olho, é boca, o que é, né? Por quê? É muito importante a questão de quando você está ensinando. Tem que ter o cuidado, né? Que a linguagem correta ela é importante. Né? A expressiva tem que ser muito bem expressiva, que é a tradução perfeita da ideia do que queremos transmitir. Né? Isso é muito bom na resposta que é dada aos nossos alunos. Alguma pergunta que os alunos em sala de aula querem fazer agora? Fique à vontade. Levante a mãozinha. Todo mundo está entendendo. Quem está entendendo aí, dê um glória a Deus através do sinal positivo aí. Irmão Lousado, irmão Enoque. Deixa eu ver quem mais aí. Irmão Raimundo, Santiago, irmão Rochelle, irmão Adriano. Eita, todo mundo entendendo. Glória a Deus. Mas eu vou repetir isso. Vou ficar feliz quando vocês colocar isso na prática.
Faça, ver se vai dar certo. Se realmente essas técnicas vai ajudar vocês dentro da sala de aula. Vamos lá. Como estão entendendo, sigam em frente. Existe, gente. Eu estou quase encerrando, viu, gente? Os métodos de ensino. Os métodos de ensino são os modos, os caminhos, os meios de conduzir ou ministrar o conhecimento que o professor objetiva a transmitir, né? A seguir, citaremos alguns métodos tradicionais que podemos usar de acordo com o conhecimento do professor. As instalações da escola, o material usado, o grupo de idade, é muito importante você observar o grupo de pessoas que você vai ensinar. Tente fazer algumas perguntas para eles, para você ver qual é o nível de conhecimento que eles têm. É muito importante isso. Às vezes você vai logo empolgado, vai ensinando, e de repente o aluno não tem aquele nível de conhecimento, né, que eles têm que ter. Por isso que é necessário, né, você fazer esta investigação aí. Muito bem. O método da pré-eleição ou expositivo, ela deve ser usada em combinações com outros métodos, pois falar nem sempre quer dizer ensinar, né? Por exemplo, a pregação, o estilo é diferente. Ensinar é totalmente oposto isso aí. Então, o método de perguntas e respostas, também chamado método de socrático, é largamente usado por Sócrates, desperta o interesse, estimula o pensamento e a participação. Por exemplo, eu pergunto para vocês, o método, eu digo, por que Jesus foi crucificado numa cruz? Por que cruz? O que significa cruz? Existe algum significado no termo cruz? Estou Pastor esperando a Diogo, eu resposta de acho, vocês aí. Pastor Diogo, eu acho que maldição. Oi? Eu acho que o significado Entendi. é maldição. Maldição, né? Tu acredito que hoje, estudando na escola bíblica, eu olhando assim, eu vejo como cruz, realmente o significado é maldição. Mas eu já percebo como um outro lado, de oportunidade. Hoje nós falamos sobre alguns assuntos muito interessantes. Quando Jesus diz, ficar em Jerusalém, ide por todo mundo, é, deixa eu ver, tentar aqui me lembrar do versículo. Jerusalém, Samaria, Judéia e até o confim da terra. Quem se lembra desse versículo aí? Quem se lembra aí, me ajude aí. Me diga de forma bem direitinho. Só sei que ele diz. É, é, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Observe que a cruz, ela fala de extensão, de extensividade. Ela tem quantas pontas? A cruz eu acho que tem 4 pontos, né, pastor? Tem 4 pontos, não tem? Isso. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, Jesus se tornou maldito para que hoje você pudesse alcançar a salvação. Que esta salvação chegue nessas 4 pontas aí, ó.
Observe que eu usei o método de perguntas e respostas. Não somente isso, mas eu tentei provocar em vocês pensarem a buscar outras ideias que possam somar no conhecimento, para alcançar um resultado de conhecimento, uma melhor profundidade, né? Então, o método de pergunta e resposta é muito interessante, é bom que o aluno ele se empolga, ele se sente importante, ele percebe que a ideia dele é válida, né? Isso é essencial para o sucesso de uma escola bíblica. Vamos lá, continuando. O método de discussão, o debate orientado. Lógico, todo debate é muito importante ter o cuidado, né, para não se transformar numa discussão não construtiva. Por isso que ele é conduzido da seguinte forma: pergunta, seguida de argumentação, de análise e depois de resposta, né? Mas é muito importante o professor saber segurar a discussão, o debate, porque senão tem... Porque, felizmente, dentro da nossa sala de aula, existem 4 temperamentos. E eu creio que vocês conhecem esse temperamento aí, né? Fleumático, sanguíneo, né? E aí vai. E o professor ele tem que conhecer mais ou menos como é seu aluno, né? Como Jesus conhecia seus discípulos. E ele sabia trabalhar com esses temperamentos. Por isso que ele alcançou, né, o sucesso, né? Jesus transformou os seus discípulos para morrer. Vocês sabiam disso? Jesus preparou seus discípulos para morrer. Vocês sabiam disso? Jesus preparou seus discípulos para morrer. Nem à toa, quando pegaram Pedro, você acha que você vai morrer igual o teu... que tu ama tanto teu Cristo, tu vai morrer igual a ele. Não, não sou digno de morrer igual a ele, não. Eu quero morrer de cabeça para baixo, né? Então, gente, e outros discípulos que morreram. Por isso que eu gosto de dizer, os discípulos foram preparados psicologicamente para morrer. Só apenas um que não morreu de morte, de martírio. Morreu de morte natural. E o próprio Cristo profetizou isso aí. Vamos lá. Existe um método audiovisual, que é um método cuja mensagem transmitida é ouvida e vista, que eu gosto, é muito bom, lógico, e requer um pouquinho como é que eu posso usar a palavra? Vai haver um sacrifício, porque você vai ter que tirar uma verba, ou da escola, ou do seu próprio bolso, em poder comprar alguns métodos, né? Não é método, não, recursos para poder investir dentro da sua sala de aula, né? Por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, verso 26, 28, alguém pode ler para mim aí? Mateus capítulo 6, verso 26 e verso 28. Cadê o primeiro aluno aí? Se manifesta aí, lê para nós aí. Eu estou quase encerrando, viu, gente? Mateus 6, 26 e o 28. Pode ler. Mateus 6, do 26 ao 28, que diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem juntam em celeiros,
Vosso Pai Celestial as bem-lâmpada, de vós muito mais altas, a qual de vós poderá, dos seus cuidados, acrescentar um corpo de altura, quando ao vestuário, e andar solicita para os lírios do campo, eles crescem, Olha aí, gente. Já pegou o ensinamento com algo visual. Os pássaros estavam passando. Olha as aves do céu. Elas não se preocupam em comer, mas o Pai Celestial as alimenta. Olha os lindos do campo, como se veste lindo. E o Pai não cuida dele. Interessante, eu estava observando também agora, nesses dias, eu estava vendo um vídeo. Olha o que o pastor fez para passar o ensinamento para a igreja. Ele se vestiu de mendigo, muito maltrapilho, se vestiu todo maltrapilho, ficou na porta da igreja pedindo esmola. O pastor começou a pedir esmola para os irmãos. Ninguém ligou para o mendigo. Os irmãos passavam, nem ligavam para o mendigo. Aí, de repente, aquele mendigo entra dentro da igreja, sobe no púlpito e começa a tirar a roupa de mendigo. Quem estava dentro dela era o pastor. Aí, nessa hora, o pastor deu um estudo sobre humildade. Olha aí, aulas audiovisual, né? O método da narração são histórias que trazem em si uma lição de moral. Por exemplo, Abraão, sacrifício de Isaac. Nesse campo, nada suplanta a Bíblia. O método de leitura. O professor pode pedir aos alunos para lerem algumas referências dos textos e trabalha numa participação do todo, né? O método de tarefas. Passar uma tarefa para o aluno fazer. Na outra semana, quem fizer a tarefa, ganhar um brinde. O método demonstrativo é o de ensinar fazendo. É o método e exemplo. Faça como eu faço. Né? Está lá em Atos, capítulo 1. E aqui, gente, encerra o nosso momento sobre a escola bíblica, né? A pedagogia e a escola bíblica. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí do que passei para vocês. Alguma pergunta que alguém queira fazer, fique à vontade. Igual o casamento, o cálice para sempre. E aí, gente? E alguma dúvida? Todo mundo está. Gente, lembrando vocês que esta aula está sendo gravada e ela vai para o meu canal no YouTube. Se você quer tirar as dúvidas, assista às aulas de hoje e às aulas anteriores. Estão tudo lá no meu canal. Doutor abreviado, Dr. Diogo Guilherme. É só se tornar lá. Como é que eu agora sumiu o nome? É, ser membro, a placa é ser membro do canal, ativa lá o sininho, certo? E dá o teu like lá, se gostou ou não, tá bom? Participe, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Quem está na nossa aula hoje é o nosso pastor Enoque. Não, você está aí, pastor Enoque? Os irmãos aprenderam mesmo? Então, amém. Tá aí, ele entrou, nosso pastor Enoque. Pastor Senhor. Enoque, ora aí por nós, nos abençoe. Amém.
Senhor meu Deus e Pai, Deus eterno, na noite deste dia eu te louvo, te agradeço pela vida de cada aluno, Senhor, pela vida do nosso pastor Diogo, que trouxe essa lição maravilhosa. Pai, esse ensino, Senhor, que nós possamos colocar em prática, Deus, e sirva para o nosso dia a dia, Pai. Aqui, eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Segunda-feira que vem, o pastor Laércio Cavalcante vai estar ministrando sobre a psicologia da escola bíblica. Amém? Então não perca a aula de segunda-feira que vem. Será com o nosso pastor Laércio Cavalcante, nosso vereador. Ele vai ministrar a aula. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira.